Boa noite mais uma vez aí a todos, né? Como eu sempre falo, não é a gente que prepara a palavra, e sim a palavra prepara a gente, né? Então eu procurei falar, eu vou falar um pouquinho de Salomão, né? Do rei Salomão. Se vocês tiverem Bíblia, quem tem Bíblia, abre ela lá no 1 Reis, capítulo 1. Primeiro Reis, capítulo 1, é depois de Samuel, se não me engano. Versículo 32 ao 40. Eu vou falar um pouquinho da história de Salomão. Salomão foi levantado rei pelo próprio pai, o rei Davi, né? Salomão tem uma trajetória, como a gente pode dizer, de uma vasta riqueza, de bastante bens, mas Salomão também teve uma vida que não foi lá muito boa, né? Então nós vamos começar lendo 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 ao 40, daí eu vou fazer uma breve explicação sobre isso aí, né? Para vocês entenderem, né? Entenderem. 32. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: chama-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentarão ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion, Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, e direis: viva o rei Salomão. Subireis após eles e virá e assentará ao meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque eu ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim se diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão. Faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, do rei Davi, e levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão a rei. Tocaram a trombeta, né? E todos o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então vem a breve explicação sobre essa pequena passagem. Salomão foi levantado rei. Salomão, né? Foi levantado rei. Só que não foi fácil para Salomão, porque já tinha inimigo na própria família. Hoje em dia acontece na mesma coisa de um cristão quando começa a congregar numa igreja evangélica, ou vamos dizer uma igreja cristã. Os primeiros que se levantam são da família. Tanto é que contra o rei Salomão foi o próprio irmão Adonias, e esse dizia que era para ser rei. Eu estou resumindo uma história que é de Salomão, muito comprida a história dele, né? Se a gente vai analisar no contexto da Bíblia, né? Para a gente analisar a vida de Salomão, é como os dias de hoje. Os dias de hoje, o que acontece? Quando a gente se sujeita a largar o que nos faz mal, que é do mundo, e faz mal ao espírito, que é daí então a gente aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor, levantam-se gente da própria família contra nós.
contra esse povo aí, contra os que estão aqui. Tanto é que a gente pode ver na situação que a igreja se encontra, 4, 5, quantos se levantaram contra esses outros que não puderam estar aqui? Ou quantos problemas aconteceram para que eles não pudessem estar aqui? Então, tudo vem acontecendo assim. Mas a vida de Salomão não foi fácil, não foi fácil. Ele já teve que enfrentar a própria família, como diz a palavra, no caso o próprio irmão. Tanto é que, se vocês pegarem e continuarem a ler, que eu não vou ler a história de Salomão todo, eu vou só ler partes dela, né? Vocês vão ver que Adonias ele morre, né? E ele é morto à espada depois, mais adiante. Mas o que eu vou passar é o primeiro Reis que eu estou passando, e agora primeiro Reis de novo, capítulo 2. Continuando o capítulo daí 2, versículo 1 ao 4. Eu vou só. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois esse homem guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento, né? Na lei mosaica ainda, né? Mas hoje nós vivemos a lei de Cristo, né? Mas é espelho, é para nós se espelhar nisso aí, vamos dizer, é para nós olhar nisso aí para os dias de hoje, né? Aonde que eu parei ali? A lei de Moisés, né? Onde que está? Aqui. Deixa eu ver. A lei de Moisés, confirme para a palavra. A lei de Moisés. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Então, como eu falei, até o 4, ali Deus, no caso Davi, né, está falando os preceitos, os estatutos, tudo que era para Salomão seguir, ou que Jesus nos dias de hoje falou que era para nós seguir, né? Não vai ter nada na nossa vida que a gente vai ganhar fácil, vai ser tudo difícil na nossa vida. Salomão era para seguir tudo aquilo para que Deus viesse estar abençoando ele, e não faltasse sucessor no trono do rei Davi, né? Que era uma promessa de Deus, e foi firmada a promessa de Deus, e é assim que é, né? Mas ali então diz que é para nós seguirmos a lei, mas a lei hoje para nós, que somos os cristãos através de nosso Senhor Jesus Cristo, pela morte dele, né? Então a nossa lei hoje é Jesus Cristo acima de tudo. A igreja aqui, ela prega Jesus. Eu não sei se foi passado para algum de vocês já nesse sistema, mas aqui é Jesus. O Antigo Testamento, como Jesus ele diz ali: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, eu não vim para tirar, eu vim para acrescentar. Ele fez isso em vida. Eu não vim para abolir, no caso, ele veio para cumprir, ele cumpriu a lei. Jesus passou nesse mundo, nesse pouco tempo que ele teve, né? Porque a maior parte do tempo de Jesus foi fuga, né? Os pais levaram ele até uma boa parte da idade para longe, para ele não ser morto, né? Então Jesus ele passou pouco tempo nesse mundo, se foram só 33 anos, né? Então ele veio, ele cumpriu, ele não aboliu até o cumprimento da lei, mas depois lá em Coríntios ele diz que através de Jesus a lei mosaica foi abolida, e quem tivesse debaixo da lei mosaica era maldito, né? Então ele diz mais lá para frente, né? E isso é Jesus Cristo falando através de Paulo daí, né?
Mas como Salomão foi constituído rei, ele tinha que seguir a lei. Como hoje em dia nós temos que seguir a lei também, querendo ou não, é lei. Jesus é lei, Jesus é que devemos seguir. Hoje em dia não se faz nada sem seguir a lei. Hoje em dia não se dá para fazer nada, né, sem seguir a lei. Hoje em dia não pode se olhar para o lado, se olhar para uma pessoa meio aqui atravessada, já essa pessoa pode estar acusando ela de várias coisas, né? Então nós temos que seguir a lei. Mas daí, continuando, porque nós se atrasamos um pouco hoje também no começo da palavra, aí nós vamos lá para 2 Crônicas. Logo depois de 2 Reis. Daí tem 1 Crônicas e 2 Crônicas. Capítulo daí vai ser o número 1. Todo mundo achou? Então tá. O cabeçalho já diz ali: Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Aí eu vou estar lendo de 1 a 13, tá? E depois uma breve explicação sobre essa parte. Que depois eu tenho uma outra coisinha para passar para vocês aqui que não vai estar na Bíblia, né? Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e ele agradeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes, e todo o Israel, cabeças de família. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezabel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me, o que queres que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longanimidade, longevidade, que é vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bem e honra, as quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Ali então, o que Salomão fez?
O que nós devemos fazer? Salomão juntou o povo todo, e aquele povo juntou o melhor que tinha para levar e oferecer em holocausto lá no altar de Deus, aonde que eles fizeram 1000 holocaustos. Então tiveram 1000 bezerros, cabras, 1000. Ele fez uma coisa para chamar a atenção de Deus. O que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus? Pecando? A maior parte do povo chama a atenção de Jesus pecando, porque fazer para ele ver a pessoa com amor, tem poucos que estão fazendo. Salomão ali, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Podia ter pedido muitas coisas. Hoje em dia nós temos direito de pedir, como eu falei, temos direito de pedir. Só que buscai primeiro o reino de Deus, né, como a palavra diz, que as demais coisas Ele nos acrescentaria. Então Ele vai acrescentando, só que conforme a sua misericórdia, conforme a sua vontade. Ele se compadece de quem Ele quer, né, Ele tem, né, a compaixão de quem Ele quer, e de quem Ele não quer, Ele não tem. E acabou-se. Deus faz na vida da pessoa conforme a pessoa faz para Deus. Vai chegar o tempo da colheita, mas antes disso a pessoa semeia, né, joga a semente na terra, aduba ela, molha ela até ela crescer. Tanto é que cresce joio no meio do trigo, e é obrigado os dois crescer junto para que o trigo não se perca na hora da colheita, porque se arrancar o joio antes, vai estar arrancando o trigo. Assim são muitos arrancados hoje em dia da igreja. Salomão pediu sabedoria. Quantos de nós chega na igreja nos tempos de hoje, vamos botar nos tempos de hoje, se ajoelha no altar ou na cadeira e pede a Deus para dar o entendimento ou a sabedoria para que a palavra venha a ser absorvida da melhor maneira possível e ela possa fazer parte daquele dia ou daquela semana, que ela possa estar, né? Como diz, ela é uma espada de 2 gumes, ela entra rasgando e sai, né, cortando também, né? Que ela possa estar fazendo isso. Muita gente vem só por querer, muita gente vem só por interesse. Eu não vou dizer que é aqui, ou talvez seja aqui também, mas em muitas igrejas é só campanhas. É só campanhas. A gente escuta campanhas, a gente já estava em igrejas assim, a gente sabe disso, né? É campanha de 7 semanas da prosperidade, é 7 semanas do jejum de Daniel, é 7 semanas da porta aberta, é 7 semanas da chave da casa, é 7 semanas do sal, é 7 semanas do vale de não sei o que lá, do fogo, e são 7 semanas, aonde que a pessoa vai se ajoelhar em cima de algo que aquelas pessoas estão dando para ela, dizendo que é Deus que está mostrando, e não é verdade. Deus não está mostrando para ser feito isso. Deus que é uma pessoa pura, limpa, fora do pecado. Deus, Ele é misericordioso para perdoar todo aquele que vem a Ele para o servir e se limpar do pecado, porque Deus é justo. Deus é justo e é fiel, e também Ele é irado contra o pecador e contra o pecado do pecador. Então Salomão, ele fez algo que chamou a atenção de Deus, junto com aquele povo. Nós temos que fazer algo que vai chamar a atenção de Jesus Cristo, porque hoje é Jesus Cristo que sofreu naquela cruz, que padeceu naquele deserto, que padeceu com chicotada, sangrou até a última gota, por cada um de nós que se encontra aqui, pelos remanescentes, pelos anjos da luz, como é que diz ali, pelos escolhidos, que eles sabem o quanto que vai conseguir passar pela porta estreita, porque eles falam, não são muitos que vão passar pela porta estreita, e não vão ser muitos. Pela larga vai entrar bastante, mas pela estreita vão ser poucos.
Então ele não veio para o mundo todo, ele veio para os eleitos dele. Então quando é que nós vamos começar a chamar a atenção de Jesus Cristo? Quando? Quando é que nós vamos acordar para a vida? Guerra está acontecendo. Não só rumores de guerra, está acontecendo guerras. A gente sabe lá como é que é? A Rússia e aquele outro país lá, estão em guerra. Já estão 8 dias guerreando. Rússia falou que não é para nenhum país se meter, porque senão a coisa fica feia. E vai ficar feia ainda. Eles começaram isso aí. Isso é o início. Isso é o princípio. E vai ficar feio. Salomão tinha pecado? Salomão tinha pecado. Mas a palavra diz que Salomão tinha pecado quando? Um dos pecados, né? Que Salomão tinha mais pecado, assim como nós somos pecadores, todo dia nós pecamos, né? E nós carecemos da misericórdia de Deus, que dia após dia nós somos pecadores, e até o último dia nós vamos ser, nós temos que andar no caminho de Jesus, e ainda, quando chegar no dia, eu vou quase dizer torcer como o Palmeiras ganhar o Mundial, né? Chegar lá no último dia e conseguir a salvação, porque nós vamos ser pecadores até no último dia. Isso aí a Bíblia fala e a Bíblia apresenta isso aí. Mas um dos pecados de Salomão, o Salomão fez um dos pecados dele quando ele começou a ter mulheres estrangeiras. Quando ele começou a buscar mulheres estrangeiras, diz até a palavra, ou a história de Salomão, que ele casou com uma filha de Faraó, né? A história de Salomão. Mas quando ele começou com mulheres estrangeiras, ele começou o pecado dele. O nosso pecado, vamos botar o nosso estrangeiro, a mentira, a raiva, o ódio um pelo outro, o rancor, o não poder olhar um para o outro sem querer dar um tapa. É o estrangeiro hoje na nossa vida. O que nós podemos fazer para tirar esse estrangeiro da nossa vida? Matando o velho homem, afogando a velha criatura. Nós tivemos um batismo. Eu acredito que muitos desceram com a velha criatura e subiram nova, começaram a fazer diferente. Eu acredito. Mas eu não estou na vida dessa pessoa para saber se sim ou não. Então cada um tem que se examinar todos os dias para ver se está tirando esse estrangeiro da vida dele. Esse que está fazendo mal, pois está fazendo mal. Se a gente dá espaço, porque o diabo ele só vai tocar na pessoa, como em Jó ele tocou, com a permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele não toca, porque ele está debaixo dos nossos pés. Mas ele toca se a gente dá brecha. Deus uma hora se cansa. Quando o pecado de estimação toma conta da pessoa, Deus ele vai se cansar daquela pessoa. Ele se cansou daquele povo que Jeremias tanto orou. Ele disse que nem se Moisés ou Samuel, que era amigo próximo de Deus, viam Deus face a face, viessem e pedissem para aquele povo, ele não ia escutar. Então isso quer dizer que Deus, ele é irado pelo pecado. Ele se vangloria quando um justo morre, ele faz festa quando um justo morre, porque ele sabe que esse justo vai para ele. Agora, quando um ímpio morre, Deus fica triste. Vamos botar lá, Jesus fica triste, porque esse vai para o inferno. É Bíblia falando isso, não é eu. A Bíblia fala isso, então a gente tem que mudar enquanto que a gente tem tempo. O tempo está acabando. A palavra ela pode ser colocada de uma maneira e entendida de outra. Pode. Só que Jesus Cristo é a palavra viva, é a fonte das águas vivas. Ele não derramou à toa o sangue dele por nós. Ele não derramou à toa. Então, se nós estamos aqui, se nós fomos escolhidos por Deus, se nós fomos enviados por Deus e estamos aqui, é porque Deus quer a gente no último dia. Permanecemos firmes, não se prostituindo, não fazendo falso, tirando esse estrangeiro do meio da nossa vida, que é o pecado. O pecado é uma coisa que vai levar à morte. Pecado é bom, é ótimo,
Se não fosse o pecado, nós não tínhamos conhecido a lei. A melhor coisa que tem no mundo é o pecado, porque senão não tinha tantos pecadores aí fora. Só que eu não vou dizer aí fora, porque dentro da igreja tem mais ainda. Tem pastores adúlteros, tem membros adúlteros, tem membros fofoqueiros, tem membros idólatras, tem pastores idólatras, tem pastores funiqueiros, pastores mentirosos. Isso é o que mais tem. Não adianta dizer que não tem, tem. Tanto fora como aqui. Parece que a igreja e o mundo estão de braço dado. E nós estamos querendo limpar, né? Limpar. Quando ele for queimar a palha da eira e jogar ela ao fogo, nós queremos ser o trigo que vai para o celeiro. Nós queremos ser a promessa. Nós queremos ser o fruto bom. Nós não queremos ser o fruto que vai ser jogado fora ou a palha que vai ser queimada. Nós queremos ser o melhor, e para isso nós temos que ser o melhor para Jesus Cristo. Quando Jesus subiu o Monte Gólgota, ou Caveira, né? Quando ele subiu o monte lá para ser crucificado, ele estava todo arrebentado. Que essas dores começam a gente sentir, que a gente começa a sentir isso, porque ele não fez aquilo lá à toa, que a gente começa a sentir a chicotada, que a gente começa a sentir os tapas, como ele se sentiu, para que haja mudança dentro de nós, senão não vai adiantar nada, nada. Vir para a igreja, orar a Deus, pedir a Deus, mostrar a Deus que está na igreja e sair daqui de dentro e fazer tudo o que vai desagradar Jesus Cristo lá fora. Se temos que agradar aqui dentro, temos que agradar lá fora. Não podemos fazer diferente, então vamos tirar esse estrangeiro da nossa vida. Aí, como eu falei, eu tenho um negócio aí que eu vou passar, que não está na Bíblia. Eu marquei no caderno e vou ler só para vocês. É uns 7 passos. Eu peguei isso na internet, né? Os 7 princípios de Salomão, os segredos do sucesso financeiro do homem mais rico da história. Salomão foi o homem mais rico da história. Hoje quem quer ser o mais rico da história, todo mundo sabe, né? Não preciso falar, né? É o Edir Macedo. Ele quer ser o mais rico da história, não adianta, é uma coisa que é. Tanto é que ele, quando chegaram para ele dizendo que ele era o mais rico do Brasil, ele falou: não, eu sou o mais rico do mundo. Então, é mídia falando, né? Então eu não estou falando uma coisa que a mídia não falou, tá? Para não ficar que a gente não tem nada contra a igreja nenhuma, cada uma cuida das suas ovelhas da maneira que é para ser cuidada. Se eles estão cuidando de um tipo de jeito, então eles que continuam cuidando de um tipo de jeito. Como eu digo, ninguém não precisa tirar a ovelha de outro rebanho. Cuidando das suas já é o suficiente. Deixa as ovelhas escolher o rebanho que querem andar, deixa elas. Não fica botando coisa na cabeça dessas ovelhas, porque tem pastores bons e assim também tem pastores ruins. Mas vamos lá. Primeiro passo: tenha um plano antes de investir. Isso falando em dinheiro, né? O dinheiro, saber quais são os seus objetivos, o que falta para alcançá-lo, de quanto tempo precisará para isso. São essas informações que irão te direcionar para tomar atitudes certas. Esse foi o primeiro passo. A gente tem que investir o que a gente tem, o capital. A gente está falando agora de dinheiro, né? Numa coisa que a gente sabe que vai dar o lucro, e também saber que vai levar tempo para esse lucro chegar. O segundo passo: seu dinheiro é a sua responsabilidade. O dinheiro, o dinheiro é a sua responsabilidade. Evite culpar terceiros por seus problemas financeiros. Essa é a sua responsabilidade. Se não tem conhecimento sobre investimentos, procure aprender, mesmo que possa pedir conselhos e tirar dúvidas com pessoas que entendam sobre o assunto. As decisões sobre como irá investir deverão ser tomadas por você.
Aqui está dizendo, pedir conselho. Eu vou pedir um conselho, vamos dizer, para a dona Dolores. A dona Dolores disse para mim que essa aí é a coisa melhor a se fazer. Só que se eu for atrás da dona Dolores e der errado, eu não vou poder culpar a dona Dolores. Porque o dinheiro era meu, eu tinha que investir como eu queria, né? Está dizendo, em dinheiro, para ser próspero como o rei Salomão era próspero. Ele era rico, olha, bota rico nisso. Terceiro, evite acreditar em promessas de riqueza rápida. Tome bastante cuidado com promessas de dinheiro fácil e rápido, coisas que parecem boas demais para serem verdadeiras. Geralmente não são. Analise com cautela qualquer proposta de investimento que perceber e não seja ganancioso, pois a ganância compromete-se diretamente e pode te levar a grande prejuízo. Então, se a pessoa investe e começa a ter lucro, ela não pode deixar a ganância tomar conta dela. Já está falando do ganancioso, isso existe bastante. Quem tem não quer dar, prefere que o outro dá. Eu seguro o meu, mas eu quero que o fulano dá. O seu nome ainda era Vilmar. Eu seguro o meu e peço para o Vilmar, dá o teu, né? Ou vamos botar vice-versa, né? Mas é assim que acontece na vida de hoje, né? Tem daquele que tem condição, segura e não ajuda, mas quer que os outros ajudem e diz, não, mas, né? E é assim que acontece nas igrejas hoje em dia. Por isso que as igrejas, na maior parte da nossa, carece talvez por parte disso. Gente que retém e tem condição, né? Aí não faz algo a mais para Jesus, que isso é fazer algo a mais para Jesus, para poder manter a porta aberta, para ter um lugar para congregar, mesmo que a igreja somos nós. Cada um é uma igreja. Vilmar é uma igreja, né? Vilmar, não verei agora, né? É uma igreja e assim por diante, né? Então eu estava no terceiro passo, né? No quarto passo, escolha bem os conselhos que irá ouvir. A gente tem que escolher ainda bem os conselhos. Fazer investimento é mais simples do que muitos acreditam, porém não é fácil. Por essa razão, contar com o aconselhamento de pessoas que entendam do assunto é muito importante. Contudo, é fundamental que escolha bem quem irá ouvir, optando por indivíduos que estejam realmente especialistas, realmente especialistas no assunto, principalmente que tenham a consciência do princípio. Aqui diz princípio do número 3, eu nem olhei o que era esse número 3, mas tem que saber que é uma regra lá, mas vamos lá. Nem todo conselho a gente pode ouvir. Hoje em dia na igreja também é assim, nem todo cristão que vem falar contigo vai falar coisas boas, tem cristão que vai falar coisas ruins. Então nem todo conselho pode ser ouvido. É a riqueza de nós estarmos aprendendo mais de Jesus também, não só de lucrar como Salomão ficou rico, né? Quinto, seja generoso. Você tem todo o direito de desejar ganhar dinheiro e ter uma vida confortável. Entretanto, é preciso tomar cuidado para evitar-se tornar uma pessoa mesquinha, que quer apenas acumular riquezas. Por isso, lembre-se de ser generoso, fazer o bem para as outras pessoas e contribuir para um mundo melhor. Então, Salomão estava dizendo que, como ele diz lá em Eclesiastes, que tudo é vaidade, né? Que a riqueza que ele conquistou foi vaidade, ou o que ele trabalhou foi vaidade. É para ser Salomão mesmo falando lá em Eclesiastes, que é o pregador, né? Nós temos que cuidar dessa parte, que é fazer o bem, né? No caso, nós não podemos ser mesquinho. Se nós temos que ajudar. Se o fulano vem,
ou eu estou precisando de uma ajuda tua e a pessoa tem condição, ajuda já. Não diz que vai ajudar amanhã, se tem condição, ajuda já, porque não é amanhã que ela precisa, é hoje, é já. Assim às vezes um sacolão, ou 1 quilo de café, ou um sal, um açúcar, às vezes ela precisa já, ou um pão. Não é depois, é já, mas nós estamos falando de riquezas, mas tudo se incorpora nessa riqueza. E fazer o bem para as outras pessoas, diz aqui, e contribuir para um mundo melhor. Para nós poder melhorar o mundo, para nós fazer diferente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma pregação voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Aqui é uma igreja cristocêntrica. Aqui é uma igreja onde que tem Jesus Cristo no topo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele está do lado de Deus Pai, e é Ele que vai voltar no último dia para julgar tanto os vivos como os mortos. Tanto a igreja que vai ser a primeira a ser julgada, como os que vão ser os segundos que vão estar para trás, Aí, se nós estiver aqui para olhar isso aí, ou para ver isso aí, nós vamos ser os primeiros, que nós estamos na igreja. Nós somos a igreja de Cristo, então nós vamos ser os primeiros. Sexto, viva abaixo dos seus ganhos. Aqui ensina a pessoa a não gastar mais do que ela devia. Aqui, quando uma pessoa tem um aumento em seus ganhos, geralmente eleva também o seu padrão de vida. E fazem isso. Tome bastante cuidado para evitar chegar ao limite. No vermelho eu nem vou dizer, eu estou. Então, ao limite. A escolha mais sábia é viver abaixo do que ganha. Aconselhar-se no que é essencial. Assim poderá investir o restante e fortalecer o seu patrimônio. Se a gente viver abaixo do que a gente ganha, vamos lá, um salário mínimo, Se a gente conseguir viver com 800, está sobrando, vai para 1.200 o salário mínimo, sobrando 400. Esses 400 dá para investir, mas como eu estou no vermelho já não dá mais, eu tenho que pagar as contas primeiro, Então, aqui é um conselho para mim, tá vendo? Conselho para mim mesmo também, Sétimo, seja paciente e constante. Por fim, tenha sempre em mente que construir riquezas leva tempo, é trabalhoso e precisa de muita dedicação. Esteja consciente em relação aos seus objetivos, tenha um planejamento e o siga com constância. Aqui está falando de dinheiro, mas olha Jesus Cristo, seja paciente. Para nós chegarmos em Jesus vai levar tempo, mas nós temos que ter uma constância, não devemos ficar à toa, devemos esperar o tempo certo, como vai dar. Esteja consciente em relação aos seus objetivos. Nosso objetivo hoje é o quê? Chegar no céu, chegar à salvação, chegar a sentar na mesa junto com Jesus Cristo, na Santa Ceia, que vai ser a grande Santa Ceia, nem que seja o último a estar sentado, olhando ele de binóculo, mas que seja um dos que vão estar lá, que é o mais importante. E a gente vai ter que saber planejar isso certinho, porque o mal vem, o pecado vem, a turbulência vem, o tempo ruim vem, a falta de dinheiro vem, às vezes a falta de trabalho também vem. Então nós temos que saber que nós vamos viver em meio a tribulações, nós temos que saber que nós vamos viver no meio do deserto. Jesus foi colocado no deserto, por que nós não podemos passar por um? Jesus foi tentado, por que nós não podemos acabar com essa tentação assim como Jesus? Podemos também. Se Jesus deixou o Espírito Consolador em nós temos capacidade como Jesus tem capacidade. Ele disse que a gente poderia até fazer
coisas até maiores do que ele fez, feitos até maiores, se a gente tiver a fé de Jesus Cristo. Então vamos andar no caminho de Jesus Cristo. Gente, era essa palavra que eu tinha para passar para vocês. Estou terminando o culto aí, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que ele merece, né?